Quero te contar sobre o momento em que parei de confiar na linha do tempo. Não foi um momento dramático. Não foi uma fotografia específica, nem um documento chocante. Foi algo mais silencioso que isso. Era uma tarde de terça-feira e eu estava olhando o levantamento arquitetônico de uma estrutura europeia de meados do século XVIII, um edifício que o registro oficial descreve como um entreposto aduaneiro. E então percebi uma coisa. A altura livre do teto era de 40 pés. 40 pés em um entreposto aduaneiro supostamente construído para carroças puxadas por cavalos e homens com livros-caixa. Fiquei pensando nisso por um tempo. Depois comecei a observar as estruturas adjacentes no mesmo levantamento, longos espaços paralelos, passagens cobertas, enormes pontos de ancoragem ao longo das paredes externas, representados nos desenhos arquitetônicos como postes de amarração. Postes de amarração para cavalos, com a diferença de que não estavam no nível do chão. Estavam na altura do telhado, 3 andares acima, voltados para o céu aberto. Fechei aquele levantamento, abri outro, depois outro. Quanto mais eu aprofundava a pesquisa, mais a expressão entreposto aduaneiro começava a aparecer a tradução de alguma outra coisa. Uma tradução deliberada, cuidadosa. E é aí que esta investigação começa. Não com aviões. Não com os irmãos Wright em Kitty Hawk em 1903. Não com os certificados oficiais, os recortes de jornal e as filmagens granuladas em preto e branco que nos mostraram desde a infância. Não. Isso começa muito antes, com estruturas que não deveriam existir, com uma infraestrutura deliberada demais, coordenada demais, cara demais, para ter sido construída para os fins que nos disseram. Esta é a história dos aeroportos que existiam antes de os aeroportos supostamente existirem. Fique comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta que parece óbvia. O que é um aeroporto? Tire as pontes de embarque, as lojas duty-free e os painéis de partida. Tire tudo o que é moderno. O que sobra? Na essência, um aeroporto é um conjunto de características muito específicas. Você precisa de uma grande área de aproximação, plana e aberta, sem obstruções, cuidadosamente nivelada. Precisa de estruturas capazes de abrigar veículos enormes contra o clima. Precisa de mastros ou pontos de ancoragem para amarração. Precisa de infraestrutura de combustível e suprimentos. Precisa de processamento de passageiros, chegada, partida, espera, transferência. Precisa de supervisão administrativa. E precisa que tudo isso seja coordenado, capaz de se comunicar com outros pontos de uma rede. Isso é um aeroporto. É isso que a função exige. Agora, com essa definição em mente, uma definição puramente funcional, independente de tecnologia, quero que você olhe para uma categoria completamente diferente de estruturas. Estruturas que fomos ensinados a entender como outra coisa. Armazéns, estações agrícolas, depósitos militares, pavilhões de exposição, pátios ferroviários. Porque foi isso que eu encontrei. De novo e de novo, em vários continentes, ao longo de várias décadas dos séculos XVIII e XIX, existem complexos arquitetônicos que se encaixam quase perfeitamente no perfil funcional de um centro de trânsito aéreo, não parcialmente, não vagamente, precisamente, com uma precisão que se torna impossível de ignorar quando você começa a catalogá-la. Deixe-me descrever como seria um centro de trânsito de meados do século XVIII. Segundo o registro histórico oficial, ele não existe. Essa é a resposta. Essa é a resposta inteira. Não havia centros de trânsito. Havia estalagens para diligências, docas portuárias, ancoradouros fluviais, estruturas modestas, funcionais, dimensionadas para corpos humanos e trabalho animal. É assim que 1750 aparece nos livros. Agora, deixe-me descrever o que eu realmente encontrei. Na Europa Ocidental, há dezenas de grandes estruturas fechadas, datadas do início e meados do século XVIII, que compartilham um conjunto peculiar de características arquitetônicas.
características que não têm explicação satisfatória dentro da cronologia oficial. Vãos internos longos e desobstruídos, de 50 a 100 pés, tetos abobadados, pontos externos de ancoragem em altura elevada, corredores largos e planos de aproximação, às vezes pavimentados, às vezes completamente livres de qualquer obstáculo natural por distâncias extraordinárias. Sistemas de drenagem de enorme sofisticação, desviando a água do que só pode ser descrito como superfícies de carregamento. Superfícies de carregamento, não armazéns. As proporções estão erradas para armazéns. Em um armazém, o objetivo é otimizar armazenamento vertical empilhável. Você quer paredes mais próximas, estantes, altura útil para armazenagem. O que essas estruturas parecem otimizar é espaço horizontal, altura de teto e acesso lateral. Isso não é um armazém, isso é um hangar. E aqui está a parte mais estranha. Muitas dessas estruturas aparecem em mapas regionais e levantamentos da época sob designações extraordinariamente vagas. Grande depósito, pavilhão cívico, salão municipal do comércio. Descrições tão genéricas que quase não comunicam nada, em um período histórico que no restante era extraordinariamente específico em sua documentação. Registros de propriedade, avaliações fiscais, levantamentos de terra, tudo de notável precisão. E, no entanto, essas estruturas em particular são registradas nos termos mais nebulosos possíveis. A explicação oficial desmorona aqui. Simplesmente desmorona. Não dá para explicar as dimensões, a planta e a ausência de registros detalhados com a expressão pavilhão cívico. Essa explicação cai por terra no instante em que você fica diante de um desses edifícios e começa a contar os anéis de ancoragem. Preciso falar sobre as fotografias. Eu sei o que você está pensando. O século XVIII vem antes da fotografia. Os daguerreótipos só aparecem na década de 1830, e a tecnologia fotográfica prática, como a entendemos, só chega de fato em meados do século XIX. Isso é verdade. Isso faz parte do registro oficial. E eu não estou aqui para contestar a química. Mas existe uma categoria de imagens fotográficas antigas, daguerreótipos, calótipos, impressões em albúmen das décadas de 1840, 1850 e 1860, que mostram algo que, aparentemente, não pareceu digno de comentário para as pessoas que tiraram aquelas fotos. Algo tão comum para elas que simplesmente entrou no enquadramento. Ao fundo, no horizonte, parcialmente encoberto por detalhes arquitetônicos. Grandes formas aéreas alongadas. Não pássaros, não nuvens. Estruturas alongadas, em forma de charuto ou arredondadas, às vezes com o que parecem ser gôndolas presas embaixo, às vezes ancoradas, às vezes, nos exemplos mais impressionantes, parecendo se aproximar ou partir exatamente do tipo de estrutura de grande altura livre de que estamos falando. Ora, a história oficial das viagens em aeronaves mais leves que o ar tem uma narrativa muito limpa. Voo com balão de hidrogênio. Irmãos Montgolfier, 1783. Dirigíveis controláveis, não antes da década de 1850 na melhor das hipóteses, e na prática, só nas décadas de 1880 e 1890. Tecnologia Zeppelin, início do século XX. A cronologia é apresentada como um desenvolvimento limpo e progressivo. Mas isso levanta uma pergunta simples e crucial. Por que fotografias da década de 1840, décadas antes de o dirigível controlável supostamente existir, às vezes mostram o que parecem ser dirigíveis sobre horizontes urbanos? E por que, quando essas imagens são apresentadas, a resposta da comunidade acadêmica e arquivística tende a ser não investigação, mas desdém? Artefatos fotográficos, formações de nuvens, erros de processamento, não estruturas alongadas em forma de charuto com gôndolas visíveis, não objetos ancorados na altura dos telhados,
Não coisas pairando em posições fixas em relação a grandes estruturas cívicas. Não nuvens. O silêncio era ensurdecedor. É aqui que o mistério se aprofunda de um modo que eu acho quase impossível racionalizar. As características arquitetônicas que venho descrevendo, os longos corredores de aproximação, os pontos elevados de ancoragem, os vastos vãos internos, a documentação suspeitosamente vaga, não se limitam à Europa Ocidental. Elas se repetem em continentes diferentes, em culturas diferentes, em civilizações que nos dizem ter sido totalmente desconectadas umas das outras, com uma precisão que só posso chamar de inquietante. Na América do Norte, há estruturas do período colonial médio e tardio, anteriores à Guerra da Independência, que compartilham essas mesmas proporções. Grandes edifícios cívicos nas primeiras cidades americanas, com alturas de teto muito acima de qualquer necessidade funcional descrita no registro histórico. Alguns desses edifícios foram depois reaproveitados, transformados em estações ferroviárias quando a era do trem chegou e, em alguns casos, convertidos mais tarde em terminais de aviação no início do século XX. 3 modalidades distintas de transporte. 3 usos primários distintos. Tudo no mesmo edifício. Por que um prédio projetado em 1740 seria perfeitamente adequado a uma tecnologia que supostamente não seria inventada por mais 160 anos, e depois, quando essa tecnologia é superada, continuaria sendo adequado para a tecnologia seguinte? O padrão se repete com uma precisão perturbadora. Na América do Sul, há complexos administrativos da era colonial com os mesmos salões de aproximação abobadados, os mesmos pisos superdimensionados, capazes de suportar cargas muito acima de qualquer coisa que um armazém ou um prédio governamental exigiria, os mesmos pontos de ancoragem, a mesma drenagem misteriosa. Em regiões onde o registro colonial espanhol é, no restante, extraordinariamente detalhado, cada prego, cada viga, cada remessa de telhas, essas estruturas específicas aparecem no registro apenas como complexo administrativo e nada mais. Em partes da Ásia Central e da estepe russa, há estruturas associadas ao que alguns pesquisadores descreveram cautelosamente como remanescentes de uma civilização administrativa anterior. E aqui, a palavra Tartária entra na conversa, não como um império definido, não como um Estado-nação claramente mapeado, mas como um rótulo para algo que existia antes do consenso histórico atual, algo que foi sistematicamente reduzido a notas marginais cartográficas e rodapés desdenhosos. Essas estruturas compartilham o mesmo vocabulário: grandes vãos horizontais, infraestrutura elevada de amarração, amplas áreas de aproximação, uma precisão impressionante e desnecessária. E aqui está a parte mais estranha. As datas não colaboram. Algumas dessas estruturas são datadas de períodos em que, segundo o registro oficial, as regiões que ocupam eram desabitadas, pré-industriais ou incapazes da engenharia que elas representam. A própria datação, em muitos casos, é contestada, não abertamente, não em periódicos ou simpósios, mas discretamente nas notas marginais de levantamentos regionais, nos rodapés de histórias da arquitetura que quase ninguém lê. As evidências sugerem algo muito maior do que uma anomalia regional, algo coordenado, algo mundial. E coordenação em 1720, 1740 ou 1760 supostamente era impossível. A tecnologia de comunicação não existia. O conhecimento de engenharia não era compartilhado. As civilizações em questão eram, segundo os livros, isoladas umas das outras. Então, como se constrói o mesmo edifício em 4 continentes? Quero ser preciso aqui, porque precisão importa. Eu não estou descrevendo um império conhecido. Não estou traçando fronteiras em um mapa. A palavra Tartária aparece na cartografia europeia do período medieval até o século XVIII, como designação de vastos territórios imperfeitamente compreendidos, Ásia Central e Oriental, estendendo-se, em alguns mapas,
por tudo que fica a leste de Moscou e ao norte da China. É uma palavra que funciona nesses mapas como uma admissão de ignorância. Aqui há um lugar que não entendemos por completo, mas ignorância não é a mesma coisa que vazio. O que me interessa não é a Tartária como entidade política. O que me interessa é a possibilidade, e eu coloco isso como pergunta, não como afirmação, de que os territórios designados como Tartária nos mapas europeus dos séculos 17 e 18 contivessem os remanescentes de uma civilização sofisticada. Uma civilização que desenvolveu ou herdou uma tecnologia de transporte aéreo. Uma civilização que construiu infraestrutura para sustentar essa tecnologia. E uma civilização que, por razões que não conseguimos reconstruir totalmente, deixou de existir de forma reconhecível antes de o registro histórico moderno se consolidar, antes de serem escritos os documentos que hoje tratamos como fontes primárias. E é aí que a arquitetura se torna impossível de ignorar. Porque, quando exploradores e administradores europeus percorreram a Ásia Central nos séculos 18 e 19, quando as grandes expedições de levantamento avançaram para os territórios antes rotulados como Tartária, eles encontraram coisas, grandes estruturas em ruínas, edifícios de precisão incomum, fundações que parecem anteceder as civilizações que atualmente ocupam essas terras. E, nos registros oficiais dessas expedições, essas descobertas são documentadas e então deixadas de lado, classificadas como ruínas de origem desconhecida, atribuídas a povos antigos de maneiras que não convencem ninguém que observe a engenharia de perto. Origem desconhecida. Essa expressão faz muito trabalho em muitos documentos. Quanto mais eu avançava pelos registros de expedições da Ásia Central, do interior da Rússia, dos territórios que aparecem nos velhos mapas como Tartária, mais essa expressão surgia. Origem desconhecida, função desconhecida, data desconhecida. Depois que você vê isso, não consegue mais deixar de ver. O padrão de vagueza deliberada, a recusa constante em integrar evidências anômalas à narrativa oficial, a repetição de linguagem vaga aplicada a coisas muito específicas. É isso que continua me trazendo de volta a essa questão. A tecnologia desaparece. Não devagar, não aos poucos. Ela não se apaga como as tecnologias geralmente se apagam, deixando rastros, formas de transição, a arqueologia da substituição. Ela desaparece com uma completude que é, por si só, anômala. Se uma infraestrutura de trânsito baseada em aeronaves ou dirigíveis existiu no início do século XVIII, e eu digo se, e peço que você sustente esse se comigo, o que esperaríamos encontrar no registro histórico? Esperaríamos documentos de transição, notas de engenharia, o tipo de conhecimento acumulado e iterativo que toda a tecnologia deixa para trás. Esperaríamos variações regionais, o mesmo conceito básico adaptado a climas diferentes, materiais diferentes, contextos culturais diferentes. Esperaríamos falhas, acidentes, registros legais de responsabilidade e prejuízo, documentos de seguro, o resíduo burocrático de uma tecnologia em uso ativo. Mas o que encontramos é silêncio. E quando esse silêncio termina em meados do século XIX, o que emerge é algo descrito como inteiramente novo. O balão, o dirigível, o aeróstato controlável, tudo apresentado como invenção, como o surgimento original de conceitos que nunca haviam existido antes. Mas e se não fossem invenções? E se fossem redescobertas? E se os engenheiros e cientistas do século XIX que inventaram o voo mais leve, que o ar não estivessem criando ideias inéditas, mas redescobrindo-as a partir de fragmentos, de evidências arquitetônicas, do tipo de estruturas que venho descrevendo, aqueles edifícios superdimensionados, vagamente documentados, estranhamente proporcionados, que ainda estavam de pé nas cidades europeias e americanas, ainda esperando, ainda exibindo seus anéis de ancoragem e seus vãos impossíveis? Isso levanta uma pergunta simples, mas crucial.
Como se reinventa algo que nunca desapareceu por completo da paisagem? Como se origina um conceito quando a infraestrutura desse conceito ainda está fisicamente presente nas cidades em que se vive? A explicação oficial desmorona aqui. Simplesmente desmorona. Quero falar sobre o que acontece com essas estruturas ao longo do tempo. O padrão, depois que você o enxerga, é consistente o suficiente para constituir seu próprio argumento. Primeiro estágio. A estrutura existe. É grande, precisa, superdimensionada para qualquer finalidade declarada. Aparece em levantamentos e mapas sob designações genéricas. Funciona de alguma maneira que o registro oficial não especifica com clareza. Segundo estágio, chega uma nova tecnologia de transporte, ferrovia, depois os primeiros veículos motorizados, depois a aviação. E a estrutura é reaproveitada, não demolida, não reconstruída, reaproveitada. Pequenas alterações, sinalização diferente, nova função, mesma ossatura. A arquitetura original, aqueles longos vãos, aqueles pontos de ancoragem, aqueles corredores de aproximação, permanece em grande parte intacta, porque por acaso ela também serve perfeitamente ao novo uso. Terceiro estágio. A história da estrutura é reescrita retrospectivamente. O edifício reaproveitado passa a ser descrito como tendo sido construído para sua nova função, ou sua função original é reinterpretada em termos compatíveis com a tecnologia atual. Obviamente, isto era um precursor da estação ferroviária em que acabaria se transformando. Os corredores largos foram projetados para o volume do comércio cívico. A anomalia original é absorvida por uma nova narrativa. Quarto estágio. A documentação original. Quaisquer registros específicos que pudessem ter descrito a verdadeira função inicial da estrutura é perdida, classificada ou nunca mais consultada. O arquivo se fecha em torno da explicação confortável, como a água em torno de uma pedra. Isso não é conspiração no sentido tradicional. Não estou descrevendo uma sala cheia de pessoas decidindo mentir. Estou descrevendo algo mais silencioso e mais abrangente. A tendência das instituições a preferirem narrativas coerentes a evidências anômalas. A tendência da história oficial a aparar as bordas do que não se encaixa. O padrão se repete com uma precisão inquietante através de continentes, de séculos, de coleções documentais pertencentes a instituições que nunca falaram entre si. A mesma vagueza, o mesmo superdimensionamento, o mesmo reaproveitamento conveniente posterior, o mesmo fechamento dos arquivos. Não exatamente coordenação, mas algo que produz o mesmo resultado da coordenação. E essa talvez seja a possibilidade mais inquietante de todas. Deixe-me voltar às fotografias. Existe uma categoria de imagens fotográficas antigas, e eu passei muito tempo rastreando isso em arquivos digitalizados, em que o objeto ao fundo, a forma aérea anômala, aparece em imagens associadas a estruturas conhecidas por seus grandes vãos e altura livre. Imagens tiradas de pontos de vista que sugerem que o fotógrafo estava documentando o edifício, não o céu. E, no entanto, lá está ela, no céu, acima da linha do telhado ou contra o horizonte distante, uma forma alongada, deliberada, consistente demais em sua forma, através de imagens diferentes, fotógrafos diferentes, cidades e décadas diferentes, para ser um mero artefato de processamento. Há imagens das décadas de 1850 e 1860, nos primórdios da fotografia urbana na Europa e na América do Norte, em que essas formas aparecem sobre estruturas que, poucas décadas depois, seriam formalmente redesignadas como centros de transporte quando a tecnologia ferroviária chegou. Os mesmos edifícios, os mesmos horizontes urbanos, a forma aérea presente na imagem mais antiga, ausente nas posteriores, à medida que o século XX se aproximava, a tecnologia das imagens se tornava mais confiável e os arquivos mais cuidadosamente curados. Por que um artefato de processamento de imagem
apareceria de forma consistente sobre uma categoria específica de edifício? Por que formações de nuvens se concentrariam sobre estruturas com anéis de ancoragem na altura dos telhados? Por que as anomalias, sejam elas o que forem, apareceriam nas fotografias antigas e depois desapareceriam sistematicamente do registro à medida que a tecnologia fotográfica melhorava e as práticas arquivísticas se tornavam mais rigorosas? As evidências sugerem algo muito maior do que coincidência. Eu não estou dizendo em que você deve acreditar. Estou mostrando o que encontrei. Estou fazendo as perguntas que se tornaram impossíveis de abandonar depois que comecei. E aqui está a pergunta à qual eu sempre volto. Se qualquer parte disso for verdade, se essas estruturas foram construídas para trânsito aéreo, se a tecnologia existia antes do que nos dizem, se as fotografias captam algo real, então quem construiu tudo isso? E eu prefiro permanecer com essa pergunta em vez de respondê-la, porque no instante em que você responde, no instante em que nomeia uma civilização, um grupo ou um poder, você sai do mistério e entra na mitologia. E eu não me interesso por mitologia. Interesso-me por evidência. O que eu posso dizer é o seguinte: as estruturas existem. Estão fisicamente presentes. Muitas ainda estão de pé, ainda carregando suas características anômalas, ainda documentadas em levantamentos que você pode acessar se souber onde procurar. As primeiras fotografias existem. As designações vagas no registro oficial existem. O padrão de reaproveitamento existe. Alguma coisa construiu essas estruturas. Alguma coisa as utilizou. Alguma coisa, e esta é a palavra à qual eu sempre retorno, se perdeu. Não foi extraviada. Não foi esquecida da forma como coisas pequenas são esquecidas. Perdeu-se de um modo que exige uma perda ativa. O tipo de perda que deixa para trás apenas a evidência física, despojada de contexto, reetiquetada, absorvida por outra história. O tipo de perda que, à distância, parece talvez ter sido intencional. Comecei esta investigação com a altura de um teto, 40 pés em um entreposto aduaneiro. E termino com uma pergunta mais simples: o que havia no céu? Não o que nos disseram que havia no céu. Não o inventário oficial de objetos aéreos do século XVIII, que por definição é quase vazio. Mas o que realmente estava lá? O que aqueles anéis de ancoragem estavam esperando? Aonde levavam aqueles corredores de aproximação? O que as pessoas que construíram essas estruturas, as pessoas que as encomendaram, financiaram, mantiveram e operaram, viam quando erguiam os olhos? Depois que você enxerga o padrão, não consegue mais deixar de vê-lo. Os grandes vãos, os pontos de ancoragem, a documentação vaga, as fotografias com seus fundos inexplicáveis, as estruturas que continuam sendo reaproveitadas de forma perfeita para cada nova tecnologia de transporte que chega, os arquivos que se fecham, os registros que se rarefazem, a palavra desconhecido aparecendo de novo e de novo em documentos de expedição após expedição, continente após continente, século após século, origem desconhecida, função desconhecida, data desconhecida. O silêncio era ensurdecedor, e o céu estava cheio de alguma coisa. Quanto mais fundo você vai, mais a explicação oficial se desfaz. Não aqui, não ali, mas em toda parte. Tudo ao mesmo tempo, através de 4 continentes e 3 séculos de documentação vaga, arquitetura superdimensionada e fotografias que não pertencem à própria época em que foram tiradas. Isso levanta uma pergunta simples, mas crucial. O que nós realmente sabemos sobre o céu de 1740, de 1720, de 1690? E talvez mais importante ainda, o que foi que concordamos, coletiva e silenciosamente, em não perguntar? Os edifícios ainda estão lá. Os anéis de ancoragem ainda estão lá. O céu ainda está aberto. E, em algum lugar entre o que nos disseram e o que as evidências mostram, existe um vazio grande o bastante para caber um mundo inteiro perdido de trânsito.
uma civilização inteira de partidas e chegadas, de amarração e desatracação, de tudo aquilo que subia a esse céu pré-moderno e cruzava distâncias que nos disseram ser impossíveis de cruzar até que alguém construísse um aeroporto para recebê-lo.